Bom dia, meus queridos, muita paz e alegria de Deus ao seu coração nesse sábado. Vamos dar continuidade na oração da direção de Deus, porque sem direção nós não chegamos a lugar nenhum. Nada podemos, nada faremos e nada seremos sem a direção de Deus. Então é importante você pedir a direção dele para a sua vida, independente da área ou da situação que você necessita. Seja sentimental, familiar, financeira, seja espiritual. Peça direção para Deus. Meu Deus, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo? E se devo, como que eu devo fazer? Como que eu devo me comportar com isso? Salomão, ele pediu direção a Deus. Vamos falar de Salomão. Você pode pegar a sua Bíblia aí agora para ler junto comigo. Enquanto você pega a sua Bíblia, você que não é inscrito, que está nos assistindo pela primeira vez, recebeu esse vídeo ou está chegando aqui por meio até mesmo do próprio Deus, se inscreve no nosso canal. Quando eu digo por meio de Deus, é que você estava aí e de repente você recebeu a notificação deste vídeo. É Deus chegando até você. Então, se inscreva no nosso canal e no final do vídeo deixe o seu like para assim alcançarmos mais pessoas necessitadas da direção de Deus. Então, segundo Crônicas, aqui no capítulo 1, vamos ler a Bíblia, diz assim, ó, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. Imagina, Deus apareceu para Salomão e falou assim, Salomão, o que você quer? Ele ofereceu o sacrifício a Deus e Deus então retribuiu a ele dizendo, pede o que queres. Se Deus aparecesse para você, você ia pedir o que para Deus? Você ia pedir o que para Deus? Se Deus fizesse a você esta pergunta. Ô, Dona Maria, São João, São José, pede o que queres, que eu vou te dar, que eu vou fazer. Pois bem, Salomão pediu a Deus. Salomão disse a Deus, tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque a tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa ir e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então disse Deus a Salomão, porquanto houveste isto no teu coração, e não pedisse riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste sabedoria e conhecimento para poder julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, o quais não teve nenhum rei antes de ti, nem depois de ti haverá. Então, você vê que Deus se agradou do próprio pedido de Salomão. Porque Deus deixou ele à disposição. Deus colocou à disposição dele o que ele quisesse, ele faria. Ah, eu quero ser o homem mais rico do mundo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Muita gente hoje, se Deus chegasse e fizesse isso, ela pediria isso, riqueza, pediria anos de vida, pediria não sei o que lá. Mas o pensamento de Salomão era de ajudar as pessoas, porque ele não sabia como ajudar.
E veja que diante disso, eu vou contar um breve acontecimento, você vê o que é sabedoria e a direção de Deus, por isso que é necessário a gente pedir isso para Deus. Quando ele chegou diante de um caso que é onde tinha duas mulheres brigando por causa do filho, porque uma delas, o seu filho tinha morrido. Dois bebês recém-nascidos, mas uma dessa mãe tinha perdido o seu filho na madrugada. E então a outra foi e sequestrou o outro filho que tinha perdido. E ali houve uma briga entre as duas. Porque uma falava que era filho, a outra falava que era filho dela, e ficou aquela briga entre uma falando que era, e entre outra que era, e não tinha DNA, não tinha recursos para saber quem era a mãe. E as mães brigando. Ó, rei, é meu, o Salomão é meu filho, ela roubou de mim, ela pegou de mim, ela sequestrou de mim. Não, mas é meu, é ela que fez isso, é ela que... E então Salomão, sabiamente, dá ordem para cortar a criança no meio. Pediu para que a criança fosse cortada no meio e repartisse então metade para um e metade para outra, já que não tinham o que fazer. Mas isso era com sabedoria. Não era a intenção de matar a criança, era de descobrir quem realmente era a mãe. Então, quando ele deu a ordem de cortar a criança, da metade para um e metade para outra, a verdadeira mãe disse assim: então pode, dá para ela, deixa com ela, deixa a criança com ela. Não precisa fazer isso, não precisa, porque a verdadeira mãe sabia que era melhor ver o seu filho vivo do que morto, do que partido ali. Então Salomão disse: essa é a mãe, dê o filho para ela. Isso é direção de Deus, é sabedoria de Deus. Peça para Ele e Ele te dará sabedoria. Se tem uma coisa que devemos pedir é direção. Sabedoria é direção. É a mesma coisa que direção. O que ele precisava dessa direção, dessa sabedoria para poder orientar aquele povo. Olha aí, se ele não tivesse sabedoria, como que ele agiria diante desse caso? Peça e Deus te dará sabedoria. Vamos orar. Deus, pega a Bíblia nas suas mãos, coloca assim no alto da sua cabeça. Senhor Deus e Pai, assim como Salomão pediu sabedoria, conhecimento, saber para poder orientar aquele povo, e o Senhor deu, meu Pai. Senhor, queremos pedir direção, sabedoria a Ti, porque não sabemos conduzir a nossa vida. Se o Senhor não nos conduzir, se o Senhor não nos orientar, direcionar, vai estar tudo perdido, Deus. Vamos se perder. Então, venha orientar-nos, venha dar-nos sabedoria, direção. Que a Tua palavra venha nos direcionar. Que a Tua palavra venha abrir a nossa mente. Ó, meu Deus, então nos guia, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, Pai. Ah, meu Deus, vem com a Tua santa luz abrir a nossa mente, abrir os nossos pensamentos, tira o que bloqueia, o que tiver de ruim na nossa mente, que saia, tira a Bíblia, coloca a Bíblia bem forte na sua cabeça, assim, faz uma leve pressão, não muito forte para não machucar, diga assim: Senhor Jesus, que tudo que bloqueia, fala com fé, tudo que bloqueia a minha mente, os meus pensamentos, em nome de Jesus, solte e diga: saia, para nunca mais voltar. Senhor,
Dá-nos entendimento. Abre a nossa mente e conduz os nossos passos para que possamos fazer o que é certo e não o que é errado. Então dê sabedoria, meu Pai. Dê direção a cada uma dessas pessoas. Guia ao caminho certo. Em nome de Jesus. Quem critica, amém. Graças a Deus. Amém. Amém. É isso aí. Peça sabedoria a Deus e certamente Ele te dará. Continuaremos com esse propósito até amanhã. E amanhã, então, encerraremos esse propósito. Continue junto conosco nesta campanha. E à tarde teremos a oração no nosso grupo e às 21 horas estaremos aqui de volta. Deus abençoe seu sábado. Um ótimo sábado.